entra aqui agora, a gente quer que paletó e gravata. Eles já foram todos embora. Ajuda alguém. O que vocês estão chamando? Aí, pronto. Desbugou. Tá, eu vou lá comprar um terno. Calma aí. Sam, pode entrar. Velasquez, aqui, tá? Não sai daqui. Ô, sério? Alguém tem o Senhores, microfone aberto. os senhores são a ordem aqui fora, ok? Só entra de paletó e gravata. Comprar um terno preto aqui com a gravata pra poder entrar lá. $17.500. Meu Deus do céu. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Não consegue. Quem estiver aqui dentro da sala, seja quieto. Olha, peço que os senhores fiquem calmos, fiquem dentro. E o que tem a ver com futebol?
Não sei, porque seu nome tá com Durval, eu lembrei do zagueiro Durval, aí... Cadê o nosso novo advogado que não chegou ainda? Hein, senhor Eduardo? Boa noite. Fala que senhor é Fala com o utilizador Gonçalves de aí, maconha? Eu não, cara, sou um cara muito conceituado aí. Não, Sou o cara que Durval, arrisca a vida fazendo cinematografia. Oi? O Serrente ele pode entrar aí, que ele é o cameraman. Ok. Não, o senhor está com os olhos muito Agora, pequenos. no julgamento que eu saiba, não pode entrar um cameraman, hein? Ô Pedro, eu também vim participar. Eu posso entrar? Também vou gravar aqui. Eu vou abrir processo contra o advogado. Eu abro um processo contra o Carlos. Pode entrar, ô Vitor. Aqui Beleza, valeu. é uma empresa É o honesta. cantor Belo? Ô Neto, eu abri processo contra a sua empresa por desacato Meu à Deus, autoridade faça de um uma coisa, médico. policiais. O médico Olá, Leandro. Boa noite. Três por uma hora. Civil prestando continência? Isso não existe, sargento. O zagueiro Ô, civil. Durval. Guilherme. Civis pro outro lado, por favor. Não, Retire. eu quero ser preso. Ah, do outro lado. Vem de lá. Não, Não, quer ser preso. Então vai. O juiz chegou, agora vamos começar. Vai, Voltei. Vem de lá, cara. Fiz um pouco de xixi na minha mão, acho. Hã? Que é isso? Meu Deus! Jack, vem um pouco mais pro lado aqui também. Senhor Leandro, o juiz chegou. Deixa eu levar meu cliente. Minha identificação de juiz. Liberar. Vou ficar aqui nesse bagulhinho. Comentário ali, mano. Vem esperar aí. Porta abre. E Eduardo, fica aqui, ó. Porta Tá aberta. bem entrada, Isso, pessoal. Belo. Você não canta, você põe a cabeça na parede? Ué, que foi, velho? Tá olhando o quê, mano? A juiz pode... Posso liberar os... Ô Pedro, fica do lado aqui. Pô, 17k e meio esse Douglas. tá vagabundo. Obrigado, Vitor S2. Não. Olá, Olá, amigo. excelentíssimo. Vestido de laranja. Não, o cara não quer brincadeira. Chato. Tudo Vou seguir os seus advogados. Seu Leandro, a gente fica aí do seu lado, é isso? Dedas. Dedas. Ó, Vamos esse combinar Rafael aqui. aí, ó. Vamos combinar aqui. é... Peraí, Ô, Sam, pera aí, Valeu. rapidinho. Sam, pera aí, rapidinho. Tem certeza? Beleza. Rapidinho. Silêncio aí, gente. Pede silêncio aí, ó, pessoal, por favor. Eles estão lá fora também pra não atrapalhar aqui, por favor. E eu vou efetuar a gravação O também. juiz vai cuidar. Quando você tá de taser aí, eu vou estar de... juiz, sabe quem não seguiu o que você tá falando, você pode dar voz de prisão, né? Juiz, Senhor. cuidado pra não morrer aí, viu? Esse bagulho é amaldiçoado. Verdade. Bate o martelinho uma vez aí, juiz. Senhor Guilherme... Nesse momento vai se dar início aqui ao julgamento dos senhores aqui presentes, senhor Mantara e senhor Stronda. Vamos manter a ordem nesse tribunal. Qualquer brincadeira, o mesmo será pedido a se retirar do local ou até mesmo será preso por um oficial que se encontra à disposição aqui ao nosso lado esquerdo. Então vamos iniciar agora o tribunal. Primeiramente, eu gostaria de ouvir as acusações dos mesmos. Já começou lá, já. Já que ninguém acusa, eles estão soltos. User joined your channel. Cadê os que vão acusar? É os policiais, não tem nenhum Ele tá policial. lá fora. Eu dou Já cheguei. Pô, o cara me matou, velho. Douglas será a parte acusadora? Afirmativo. Senhor Douglas, por favor, diga seu nome completo e a sua hierarquia policial e em seguida pode dizer as acusações dos mesmos aí os acontecidos. Douglas Gonçalves, tenente da polícia aqui de Laquete. Então, senhores, os mesmos, eles efetuaram disparos aí contra a polícia. Eles estavam fazendo mais ou menos uma ronda. Estavam passando no meio da cidade em alta velocidade para que as viaturas fossem atrás deles. Que era uma emboscada. Os mesmos estavam armando para quando a gente fosse efetuar a abordagem, os aliados deles efetuassem os disparos contra a gente. Esses disparos foram abatidos 2 policiais e a gente conseguiu alvejar um dos mesmos, ferido, e o outro a gente conseguiu algemar e prender. O resto da quadrilha efetuou a fuga. Eu estou efetuando essa acusação por quadrilha
que eles formaram, porte ilegal de arma e possivelmente tráfico de drogas. Homicídio. As acusações são essas. Certo. Então seria a formação de quadrilha, porte legal de armamento, o tráfico de drogas e homicídios de 2 policiais. Afirmativo. Os advogados de defesa, por favor, se manifestem sobre as acusações. Vamos lá, senhor. Vamos começar aqui com o meu réu, Montari, certo? É um pai de família, certo? Tem família pra criar. Uma pergunta só pro meritíssimo. O senhor tem família? Tenho sim, tenho 3 filhos. Tem 3 filhos, correto. Meu também. Meu réu tem 5 filhos pra criar. O senhor recebe Bolsa Família? Meus filhos já são grandes, eles User trabalham, left your então... channel. A mulher do meu réu recebe Bolsa Família, certo? Então ele tem que trabalhar todo dia, batalhar duro, correr, acordar User cedo, joined your channel. 5 horas da manhã, correto? Ele estava no User seu ato de left your trabalho, rotineiro, correto? Trabalhando certíssimo numa boa e aparecem policiais pensando que são a lei, correto? Podem fazer o que quiserem, atirando sem nenhum motivo, sem a perguntar. Isso eles estão em legítima defesa, correto? Eu acho que isso daí é uma falta de vergonha na cara dos policiais, porque o Brasil está uma merda. O Brasil está cada vez pior. Se continuarmos assim, a Dilma vai ser reeleita 50 vezes. Isso é uma falta de vergonha, porque isso foi totalmente sem nada. Foi totalmente descoente o que aconteceu. Meritíssimo. Correto? Permissão Só um pra momento, falar. senhor. Só um momento, estou falando. Voltamos aqui ao assunto. Eles não podem efetuar prisões assim, sem nenhuma prova de drogas. Ele falou que viu drogas. Correto? E não há drogas nenhumas com meus réus. O Stronda eu não sei porque eu não vi, mas o Montari eu vi. Correto? Correto, por isso que estamos aqui diante de mim, desse tribunal feito aqui para avaliar todas as acusações. O senhor e me tomar perdoe, estou um o pouco lado certo. exaltado, porque eu fico muito indignado com essa situação. Um pai de família, criando suas crianças, 5 crianças. Tem um que é um chato pra caramba, mas isso não importa. Entendeu? Juiz, permissão pra falar? É só isso que eu tenho pra falar por enquanto. Vou esperar os acusadores entrar com mais provas aí, que são provas totalmente Juiz, permissão pra falar? banais. Um momento, Muito obrigado, oficial. senhor. Certo, senhor Carlos. Bom, eu irei defender o Stronda, né? Que é um cliente meu, também é um pai de família. E é totalmente inaceitável o policial falar que ele atirou, sendo que ele só tem 2 dedos, meritíssimo. Como uma pessoa com 2 dedos consegue atirar em alguém? Meu Deus. Hein? Vejam ali a deformação na mão dele, mostra isso. Aí, ó, olha aí, ó. Como assim ele consegue atirar com 2 dedos? Vamos com o dedo. Hein, senhor meritíssimo? Estamos aqui para avaliar todas as situações. E outra Tem mais alguma também, coisa? ele não encontraram drogas com ele, apenas tiveram uma suposição que ele estava, basicamente, utilizando algum tipo de droga. E se ele fosse apenas um usuário, a lei nossa permite, entendeu? Que a gente tenhamos um pouco. E outra lei também sobre armas. A lei permite também que possamos ter armas de calibre maior com porte legal, sendo que o policial falou que estava ilegalmente. Então pra falar, senhor? Certo. Mais nada a declarar. Mais alguma coisa? Não? Não. Senhor oficial, pode declarar aí sua versão. Senhores, como os senhores perguntaram ao senhor meritíssimo, os senhores têm filho, correto? Eu não tenho filho não, que eu não Eu gosto também de não. criança. Eu odeio criança. Então, senhores, eu acho que vocês não queriam que os filhos dos senhores trocassem tiro com a polícia, certo? Não, isso aí é fato do Poderiam ocorrido, ser isso alvejados acontece e mesmo. mortos, O Brasil é assim. ou poderiam ser presos No Canadá, por no porte Canadá. ilegal de armas e troca de tiros com a polícia. Ou seja, os senhores acusados, User eles joined trocaram your channel. tiro com a minha guarnição, estavam já de M4, a nossa viatura e nossos Senhor policial, soldados, o senhor ou está seja, nossos soldados que patrulham para fazer
A diferença na cidade é a segurança de vocês, a segurança da família de vocês e dos seus filhos, como os senhores mesmos tocaram no assunto. Ou seja, para as esposas deles não receberem Bolsa Família, os mesmos poderiam trabalhar ao invés de efetuar os atos que eles estão efetuando. Ou seja, se igualando aos vagabundos, coisas que eles são. E se depender de mim, eles vão sair daqui algemados direto para o presídio. Certo? Mais nada a declarar, senhor Teixeira. Certo. Senhores oficiais, vocês que estão fazendo acusações, os senhores trouxeram provas concretas ou imagens referentes ao material apreendido com os mesmos? As provas estão na viatura, uma das provas está na viatura e a outra prova foi filmada pela nossa viatura e está guardada dentro da nossa DP. Certo. Será que algum oficial poderia estar trazendo essas provas para mim verificar? Certo. A primeira prova só eu posso trazer porque está na minha viatura, senhor. Certo. A outra seria a fita que está na Tem DP. permissão para buscá-la? Ela está aqui na frente. Ordem. Ordem, eu vou pedir que todos se retirem. Oficial, o senhor pode ir lá buscar as suas provas. Senhor Meriti, eu vou tirar a minha coisa, vou deixar aqui. Acho que vai... Ah, não. Como os senhores estão vendo, eu não tenho nenhuma arma de grosso calibre, nenhuma mochila, para que vocês digam que eu implantei as provas. Só um pouquinho de lag. Seu Meritíssimo, assim que o nosso amigo ia acabar a sua acusação, eu tenho uma coisa pra falar. Vou embora, Renan. Orderos, sim, aguarde o mesmo acabar aí sua parte, eu concedo a palavra aí ao lado da defesa. Seu Meritíssimo, esse é o colete que um dos mesmos usava, e eu vou botar aqui no chão para que todos possam ver o que eles utilizavam nesse colete. Carlos, lascou o Carlos. Tudo no chão, senhor Meritíssimo. Eu vou dropar agora o colete. Qual dos dois foi encontrado, esse daqui? Meritíssimo, uma objeção. Quem garante que esses coletes são deles? Se ouviu eles pegando? Eu quero provas, isso não quer dizer nada. Cadê os vídeos? As provas estão aqui no chão, senhores. Foram Mas como que apreendidos eu posso saber que é junto deles? Cadê com os digital? Não tem mesmos. digital aí. Foram apreendidas junto com os mesmos. Seis E eu tenho munições. testemunhas que são os meus oficiais. Ô, Tenente Douglas. Seu Meritíssimo, eu tenho uma objeção. Um momento. O senhor disse que tem testemunhas, oficial? Seu Meritíssimo. Elas já se encontram pelo tribunal? Seu Meritíssimo. Pra gente. Tava ali esperando, apareceu o Deros com um colete até. Tanto é que mandaram ele guardar o colete. Só um momento, todos falarão, terão sua vez de falar. Como a gente vai seguir aqui uma ordem, a acusação fez as suas palavras, agora é a vez da defesa dizer algumas palavras. Dar minhas testemunhas. Eu tenho uma acusação. Último, Só um momento aí, oficial, senhor, pode só um pedir momento. para elas já ficarem aqui dentro do recinto que, terminando o lado da defesa, eu concedo a palavra. Sim, Deros. Isso que aconteceu foi totalmente um engano. O que acontece é que os meus réus, eles trabalham de segurança, são vigilantes de banco. E por acaso passaram, os mesmos que estavam na passaram porta por um de lugar que tiro, tá eu quero fazendo que entrem tiroteio. e aguardem O que ali, por acontece favor. que é muito normal nessa cidade aqui. Eu não estava Já que eles dizem que é tudo certo aqui. O que aconteceu é que eles passaram por um lugar muito perigoso, escutaram tiros e foram se defender. Isso foi totalmente autodefesa, correto? Eles não são registrados no cartório, mas eles trabalham não de carteira assinada, mas sim de boca. E isso acontece muito no Brasil, correto? Ok, ficou dois. Correto, sim, Tava aí Deros. o Gonçalo. Isso foi apenas um engano, isso foi um mal entendido. São dois Tava, vigilantes que Ricardo. trabalham no Banco do Brasil ali do lado. Isso acontece muito, isso é muito normal. Então eles só fizeram a autodefesa deles. Isso foi só um engano, não pode acontecer isso. Eu tenho uma acusação. Concordar Alguma comigo? coisa, senhor Os Deros? seguranças ele anda com Vai dar, 38 vai dar, ou pistolas, vai dar. correto? Só um momento, estou falando. Não tem digitais. Não tem digitais nenhuma que possam dizer que isso são deles. Até User porque eles estão left your trabalhando channel. no horário de pico, correto?
esses policiais poderiam ter forjado numa boa, porque eles trabalham com isso todo dia, tem esse equipamento em mãos. User joined your A channel. corrupção rola solta nesse Brasil aí. Pra mim é Brasil, não é Canadá. O senhor sabe que isso é uma grave acusação, senhor Delos. Eu sou uma acusação, não tô dizendo que é afirmação, correto? Meritíssimo. Seja ciente que isso é uma grave acusação. Pode ser uma Permissão pra acusação. falar, seu meritíssimo. Eu posso estar errado, só estou falando aqui objeções. Podem só ser coisas que aconteceriam, não estou dizendo que isso é uma afirmação, isso é um fato venéreo, correto? Está tudo anotado aqui no meu bloquinho de notas. Eu irei levar Só tudo isso, isso só. dito em consideração. Muito obrigado pela consideração do senhor, é só isso que eu tenho a falar. Meritíssimo, permissão pra falar? Senhor oficial, Permissão pra falar. testemunha já. Minhas testemunhas estão aqui, como o senhor pode ver, e eu quero levar em pauta aqui que esse advogado Senhor nos Meritíssimo, acusou de permissão pra corrupção, falar. correto? Negado, Correto. seu juiz, eu estou falando, ele tem que aguardar, correto? Um momento, senhor Carlos. Então, ele acusou a minha guarnição de ter implantado isso aqui na mão dos clientes dele, e eu quero efetuar essa acusação e quero que ele prove, certo? Como ele pediu as provas, eu quero que ele prove que a gente plantou isso, e se ele não arrumar essas provas, eu quero que o senhor tome as atitudes cabíveis, tá bom? E aqui estão minhas testemunhas, o senhor pode prosseguir com as perguntas aos mesmos. Posso falar? Pode ficar Permissão tranquilo, para falar, tá juiz. tudo anotado aqui. Eu tenho uma acusação. Calma aí. E sem falar que ele negou a pátria Caso ele dele, esteja né? fazendo algo falso, a gente tomará as medidas cabíveis. Ele negou a pátria dele. Senhores oficiais testemunhas, por favor, podem se dirigir aqui. É o senhor Ricardo, o senhor Pedro e o senhor Gabriel. Certo, eu vou pedir para, de acordo com a hierarquia aí, a patente mais alta fale primeiro, seguindo aí a questão hierárquica. Bom, pode dizer as suas palavras aí, e depois eu irei fazer algumas perguntas. Sim, Pode senhor começar, Luís. Ricardo. O meu nome é Ricardo Barata, o meu posto é sargento e eu estava juntamente com o meu tenente nesta operação. E o que foi, e foi dito, muito bem dito pelo meu tenente, é que os dois indivíduos encontravam-se dentro de uma viatura e começavam a disparar contra ele mesmo. Eu estava atrás dele e nesse encontro eles dispararam sobre mim. E entretanto conseguiram escapar para dentro de umas residências que estava ao lado da mesma viatura deles. Aqui já foi acusado que o nosso serviço que estava em conta, isto é, o que é um polícia? Um polícia é para servir a comunidade e não atraí-la, certo? E nós neste momento estamos aqui a ser alvo por parte da defesa dos mesmos, estamos a ser traídos, quer dizer, estamos a ser, o nosso serviço está a ser posto em conta, né? E isso não é impossível. Senão não havia polícias para haver segurança na mesma cidade, certo? Certo. Do qual este equipamento, todo este equipamento... Permissão pra falar, Não. permissão pra falar. Um momento, oficial. Deixa ele terminar o raciocínio dele. É que tem um civil aqui dentro do tribunal que ele quer falar também. Eu. Após os meus oficiais, ele pode falar? E serão ouvidas todas as testemunhas de acusações e logo em seguida Afirmativo. as testemunhas que houverem Senhor da defesa. Meritíssimo. A defesa, caso tenha alguma testemunha, pode já estar convocando para ficar Posso aqui no concluir? tribunal. Senhor Ricardo. Prosseguiu. A defesa também indicou que estes dois indivíduos estão a ser julgados que trabalhavam para uma empresa de segurança. Muito bem. Uma empresa de segurança nem toda pode ter armas de fogo. E se alguma vez alguns indivíduos que sejam seguranças e numa empresa particular, essas mesmas, se ouvirem um tiroteio, nunca podem ir intervir no mesmo. Tem que alertar as entidades responsáveis, que é a polícia, para intervir com a lei que há, ok? E pelo que foi contado, os mesmos interviram, pela história da defesa, que interviram e que atiraram sobre nós. Isto é impossível de acontecer, ok? E as armas que eles tinham em mão são armas ilegais, ok? São armas de calibre grande e armas semiautomáticas. Nem toda a gente pode andar com semiautomáticas, só mesmo a polícia. É tudo que eu tenho a dizer. Senhor Meritíssimo, Tudo permissão bem. pra falar.
Diga, senhor Carlos. Ainda tem meus oficiais pra falar, senhor Seja Meritíssimo. rápido, Tô sendo pois ainda há interrompido. 2 testemunhas de acusações. O oficial Douglas, ele mostrou algumas provas, correto? Só que nessas Correto. provas só tem uma arma. E temos dois, basicamente, clientes nossos. Ou seja, o meu cliente Stronda não consegue, entendeu? Não pode atirar. Tá entendendo? Correto. Como Não foi tem passado. não tem provas contra o Stronda. Como foi passado, senhor Até agora Meritíssimo. não tem provas nenhuma contra o Stronda, porque só tem uma arma. Um dos elementos se evadiu pelas residências e o que ele Não estava temos portando, ele jogou no meio do caminho e não conseguimos encontrar. Não temos provas reais contra o meu cliente Stronda. Eu protesto. Meritíssimo, uma objeção, Meritíssimo. Eu No protesto. momento, o senhor Carlos tem mais alguma observação? Não, somente essa. Temos oficiais pra Quem falar usou ainda, meu Meritíssimo. martelo? Meritíssimo, uma objeção. E não, agora o assunto ficou. Isso é um caso grave, tá? Usar o equipamento do juiz não é permitido nesse tribunal. Eu peço que a pessoa se identifique agora, pois a mesma será conduzida a uma detenção pelos oficiais aqui presentes. Quem Que foi? Quem é que usou o martelo? Beleza, iremos fazer Tenente uma Douglas tá muito investigação. perto do martelo. Iremos abrir uma investigação após esse caso e o mesmo Quem será... estava perto foi o Sam. Foi o Carlos Sam. E entrar em contato com o departamento de investigação da polícia e iremos abrir uma investigação sobre esse caso. Senhor Aqui. oficial Mineiros, pode se dirigir aqui ao lado. Diga a sua versão. Como o Carlos disse, ele falou que não tinham provas sobre o Stronda. Mas eu, enquanto efetuo minha patrulha e minhas operações, eu utilizo a minha GoPro, que está instalada no meu colete. E eu gravei toda a ação do rapaz, cujo qual deferiu tiros contra a nossa guarnição. Então, caso o senhor queira ver, eu estarei colocando em um pendrive, por exemplo, e lhe entregando. Isso seria de muita ajuda como prova de acusação, senhor Mineiros. Eu gostaria sim que o senhor colocasse isso em uma mídia aí, física e me entregasse o quanto antes. Tá ok. Mais alguma observação? Meritíssimo, uma objeção Tem que aqui. não. Tem mais um oficial pra falar, Um senhor. momento, senhor Deros. Senhor Michael? Morreu. Ok. Morreu. Ok. Mas ainda tem um civil que desejou falar após a gente, senhor Meritíssimo. Ele Qual pode vir seria à frente? Quem seria o civil? É o senhor Augusto. Senhor Augusto, por favor, se dirija aqui à Dá frente. licença aí pra ele, por favor. Informe seu nome completo e diga User in your channel timed out. o que você viu aí, o que você presenciou. Boa tarde, senhor. Eu sou o Augusto A. E assim, ó, eu já cansei de ver o Stronda e o Mantari fazendo coisas ilegais. Tipo, o vídeo deles da Máximo Cup já mostra eles com porte ilegal de arma. Então não vai ser agora. Tipo, eles já se separam um monte de vezes. Não tem essa desculpa de não ter prova, porque está gravado. Senhor Augusto, Oi. o seu microfone, sua voz falhou. O que eles fazem tá gravado no YouTube. E não foi um crime já que eles cometeram, foi vários. Tanto é que o Cé gravou já gravou episódios deles cometendo crime em porte ilegal de armas. Isso é um ato de corrupção. Porém, essas provas não foram apresentadas até o momento e o material não foi me entregue, então Ok, seu nem foi Meritíssimo. citado. A gente pode prolongar essa... Isso é meritíssimo, tem mais User uma joined your coisa. channel. O advogado do Mantário, Deros Elvis, colete agora. Não entendemos, senhor Augusto. Essa Augusto. acusação é muito falha porque ele não pode nem falar, ele não tem nem como. Não tem nem coordenação motora vocal. Augusto, Oi. Diante dos fatos o apresentados que o senhor acabou aqui, de falar, do colete. Que o Deros Elvis, advogado do Mantari, estava usando um colete que não é liberado na cidade. O policial teve que tirar dele. Senhor Meritíssimo,
tem mais nenhuma acusação até o momento, efetuar um novo procedimento para que seja feita, decidido isso aqui. Eu posso trazer a prova na próxima audiência. As provas na próxima audiência. Diante dos fatos aí, as provas ainda não foram todas precisam ser avaliadas por mim e pela minha equipe, então eu vou deixar agora que a defesa se pronuncie. E logo após isso iremos fazer um recesso aí, iremos estabelecer uma data para a nova audiência, devido a essas provas aí que ainda tem que ser ou buscadas ou trazidas, e também para que a defesa, diante das provas, possa aí elaborar a sua defesa mais concreta e que a acusação também consiga aí realizar uma acusação mais concreta. Então eu deixo a palavra agora com a defesa. Ok, senhor Meritíssimo, só mais uma coisa. Por favor. Mais uma coisa pra você, Meritíssimo. Quem pode falar aqui? Sou eu ou o nosso amigo aí? Senhor oficial, deixa a defesa se pronunciar agora, logo após eu deixo a palavra com o senhor. Senhor Meritíssimo, só uma coisa que eu não falei pro senhor. Na verdade, o mandante desse crime todo é o Stronda, porque ele fez agressões ao Montari e disse que se ele não vendesse os coletes pros policiais, ele também iria chupar a vala, correto? Meu Deus! Isso é culpa do Stronda. Eu tive que tentar amenizar essa história, porque eu sou um advogado de respeito, não posso contar o que eu sei, mas o que eu sei é que o Stronda é o mandante do crime e o Renan, o Montari, é apenas uma pessoa que não tem nada a ver com a história, né? Só foi apenas atingida com esse problema todo. Certo, senhor Deros. Sua observação está anotada. Iremos avaliar todas as provas. Se realmente o seu cliente não tiver envolvimento nas provas aí que o senhor oficial Milheiros disse ter gravado, então iremos analisar. E caso ele não tenha... Só um momento. Quem está falando agora sou eu. A gente iremos analisar todas essas situações e caso não tenha nada que comprove mesmo o envolvimento dele, iremos tomar aí as medidas aí corretas. Ninguém aqui será considerado culpado sendo inocente, será tudo seguido à regra e não haverá nenhum inocente punido injustamente. Se ele for culpado, ele vai ser culpado, e se ele for inocente, a gente vai provar, a acusação e a defesa, com as suas provas, vão provar quem é culpado e quem não é. Senhor, perdão. Só uma objeção. O que aconteceu foi o que aconteceu mesmo é o que o Stronda, por ato de agressões, fez isso contra o meu réu Montari. Objeção. Não, Só um momento, senhores. Ordem, o senhor Deros está falando. Como não tem provas concretas, eu peço liberdade provisória, já que não tem nada aqui dizendo que eles são realmente os malfeitores. Interrompe lá. Rápido, antes que acabe o júri. Objeção. O pedido será falar? Se a partir dessa audiência será conseguida uma resposta sobre o mesmo. Falar, senhor. Oh meu Deus, quem é que bateu o martelo novamente? Senhor, posso falar? Sim, senhor oficial, prossiga. Sim, senhor. Então, como todos aqui estão de prova... Quer foder a associação? Como todos aqui estão de provas, o senhor Deros Delve, ele admitiu que houve o crime. Afirmativo? Todos aqui estão de prova. Ele admitiu que houve o crime. O mandante do crime foi o senhor Stronda. E, consequentemente, o senhor Montari efetuou o crime. Afirmativo? Todos ouviram as palavras dele e tudo está anotado aqui no caderno. Então, senhor Meritíssimo, a gente não tem mais por que efetuar o julgamento. Ele já tem uma acusação. Ele já assumiu o que os clientes dele fez e acabou de entregar os mesmos. Não existe porque ter outro julgamento. Tem uma acusação. Só um momento. Mais alguma observação, senhor oficial? Só as provas que eu quero que o senhor dê um tempo para que a gente possa trazer. A defesa tem mais alguma palavra, algo a dizer? Senhor, só tenho a dizer que o Montari é totalmente... Ele não fez nada demais, ele não foi apenas obrigado a isso, ele não fez isso por... Objeção, total, objeção. O Mantari é muito mais inteligente que meu cliente Stronda. Como que ele poderia mandar em alguém? Tem uma acusação grave. Ao momento! Quem está falando agora é a defesa. Todos terão vez de falar, acalme-se em seus lugares. Como que o Stronda... terminar, senhor. Meritíssimo.
como que o Stronda poderia fazer algo, sendo que ele é incapaz, sabe? Pela medicina, basicamente, foi provável que ele é realmente um retardado. Como que ele vai fazer algo? Uma pessoa sem dedo, tá entendendo? Com 2 dedos apenas, como que ele vai poder, basicamente, sabe? Fazer uma outra pessoa fazer algo, sendo que ele é incapaz de qualquer coisa. Certo. Senhores oficiais, mais alguma acusação, alguma observação, algo a dizer? Mais uma acusação, senhor, do civil. Quem é o civil que quer dizer? Veja meu cliente, olha. Jack olha Will. como se comporta perto das pessoas. Jack, seja não sabe nem rápido aí o que ele faz. na sua observação. Ok. Diga aí qual é a sua acusação e apresente as provas caso tenha. Com licença. Olá, meus caros amigos. Hoje estou aqui para pedir que todos tenham consciência de que nossos acusados são livres. Ninguém aqui tem provas de que a polícia não tenha feito tudo isso Senhor, para... permissão para tirar o meliante da residência? Senhor Jack, até aonde Perdão, o senhor eu não estou de até brincadeira, onde não o estou senhor de quer brincadeira. chegar com isso? Eu quero dizer aqui para todos os meus amigos que, como nós no início deste... Posso levar, senhor? Um momento. Ei, licença, eu tenho direito de falar. Senhor Senhor, Jack, permissão para levar o mesmo? Eu eu não sei estou fazer meu brincando. trabalho, os oficiais, os advogados aqui também conhecem o trabalho, eu conheço muito bem os direitos dele, tá? O senhor Ok, está sendo com licença. retirado desse tribunal pelo oficial, tá? Sim, Pode eu levar o entendo. oficial. Eu entendo. Só um segundo. Vocês estão vendo? Isso aqui é tudo corrupção. Esse país Mais não uma vai palavra, pra o senhor frente por será causa da corrupção. acusado. Meritíssimo. Stronda, fique de pé. Pô, isso não é justo, velho. Eu tava Senhor pensando, oficial, velho. ele tem problema. Leva 0-0, mentais. pra DP, Diga, Ele tem senhor. problemas Judão. mentais. O Montari, pode prender ele por... o meu réu Montari, ele é... pega ele? Correto? Só isso que eu tenho a lembrar ao senhor. Certo. Senhores, só vou aguardar a chegada aí do oficial Douglas aí, Tem uma palavrinha com você. para concluir aqui esse processo. Senhor Wesley, só para complementar, todo mundo sabe nessa sala que ambos os 4, Stronda, Montari, Deruzel, Vicente, têm extremo contato todos os dias pelo aplicativo chamado Skype. Ou seja, eles podem estar falando qualquer coisa nas costas do senhor. Só para ressaltar isso. Certo. Senhores, diante das provas apresentadas aqui, tá? Vídeos aí segundo milheiros e outras provas, isso tem que ser analisado, não pode ser algo feito em cima da hora, pois o mesmo vai ocasionar aí uma punição que possa não ser justa, tá? Então eu peço, oficial Milheiros, por favor, disponibilize essas provas o quanto antes. O senhor Douglas também disse que há provas aí de viaturas que gravaram. Seu juiz, Então, objeção. eu peço que os senhores, só um momento, pessoal. Eu peço que os senhores providenciem essas provas aí, coloquem o CD no pendrive, para que elas sejam disponibilizadas tanto para a defesa como para mim e até mesmo para os senhores das acusações. Essas provas têm que ser analisadas o quanto antes. Pode dizer o que o senhor ia dizer e eu vou estar aí terminando a audiência por hoje, marcando uma nova data. Uma objeção, senhor excelente. Com as minhas provas que eu mostrei para o senhor e como eles foram presos em flagrante, trocando tiro com a polícia, sendo que abateram 2 policiais, eles não vão ter liberdade condicional, correto? Diante das provas aí apresentadas de momento, tá? Primeiramente vamos ver uma nova data aí. Eu gostaria que a acusação e a defesa entrassem em consenso com uma nova data aqui nesse momento. Qual o horário e o dia que seria melhor para ambos. E será dada aí uma sentença até a próxima audiência para que eles fiquem ou em liberdade, ou provisória, ou que eles fiquem presos até a próxima audiência. Senhor Meritíssimo, eu gostaria que meu cliente Stronda ficasse num hospital psiquiátrico. Porque a prisão não tem suporte para esse tipo de tratamento. Infelizmente, senhor Carlos, aqui na cidade a gente não tem um hospital psiquiátrico. Ele vai ter que ficar numa cela isolada no presídio. Então que ele fique em liberdade condicional. Com cuidados Impossível, médicos. impossível. Você não é meritíssimo. Impossível, senhor meritíssimo, impossível. Eu não aceito isso. Ordem.
Senhores, eu gostaria que os senhores nesse momento entrassem em consenso sobre uma data para a próxima audiência. Senhor Para que vocês possam analisar e providenciar as provas. Eles são criminosos, eles são uma ameaça à população. Mataram 2 policiais. Oficial, Podem estar por favor. Quantos dias os senhores precisam aí da polícia para pegar todas as câmeras das viaturas e providenciar essas provas? 3 dias, senhor. 2 dias. 3 dias. Creio que um dia está passando de 3 novo. e não se fala mais nisso. 2! Pera aí. Pera aí. Daqui 2 dias. Senhor Milheiros, Sim. quantos Sim. dias o senhor precisa para trazer essa prova? Creio que algumas horas já tenho ela Afirmativo. disponível. Senhor Meritíssimo, eu peço a prorrogação desse julgamento para as 22 horas de hoje. Não, hoje não. Eu tenho que sair. 2. Eu também tenho que trabalhar. Senhores, quinta-feira para os senhores, no período da noite, por volta Quinta-feira. das 6h30. Estão muito cansados. Todos estão de acordo? De acordo. Afirmativo. Que horas? Silêncio. 6h30, quinta-feira. 6h30. 5. Creio que 5h30. Não, 6h30, senhor. Perdão, 6. 6h30. 6h30. 6, ok. Ok. 6h30, todos presentes Senhor já nessa Meritíssimo, sala, ok? só mais uma Oficial. dúvida. Posso levar os mesmos para o presídio? O senhor lembra de qual dos dois foram apreendidos externamente? Eles não foram consegui condenados. compreender, senhor. Diante dos fatos, todos estão cientes aí das legislações, todos, até que se prove o contrário, são considerados inocentes. Infelizmente, há algumas provas concretas, mas não o suficiente para uma condenação que seja para eles ficarem até quinta-feira Caramba, lá. Meritíssimo. Então, Eles tocaram um tiro terão com a que gente, foram ficar presos em só um flagrante. momento, Eles ficarão sob observação da polícia, tá? Eles terão uma liberdade condicional, eles terão que ser monitorados pela polícia por tornozeleiras elétricas ou outros meios aí que consigam identificar o local onde esses mesmos se encontram. Os mesmos terão que se apresentar todo dia à noite a um oficial presente da polícia, tá? Preferencialmente ao senhor Douglas ou os sargentos Velasquez e Barata. À noite terão que se apresentar aos mesmos e durante o dia ficarão livres, porém sob observação policial. Qualquer coisa que os senhores nesse momento faça de ilegal, que seja apresentado quinta-feira como prova, os senhores serão presos devido a um descumprimento de uma ordem judicial que eu estou escrevendo agora e assinando. Então, os senhores estão em liberdade condicional, tendo que se apresentar aos policiais todas as noites. Todos de acordo? De acordo. Sim, Matheus. Oficiais, acusação, de acordo? Correto. Oficial Douglas? Não tenho mais o que falar, senhor Meritíssimo. Eu declaro encerrada essa audiência, quinta-feira, 6h30, todos aqui presentes. Não pode Caso ser às alguém- 8 porque não posso estar aqui às 6h30. Alguém não possa comparecer, que seja da acusação ou da defesa, por favor, notificar com antecedência e apresentar aí comprovantes e não Vai, poderá cai todo mundo realmente, fora daí, de preferência, direciona, em casos de saúde. Caso contrário, a audiência será feita do mesmo jeito. Declaro encerrado. Oh, que beleza. Meus jogos Que podem sair, beleza. Meritíssimo. Senhores oficiais podem conduzir os mesmos aí. Como está de noite, eles têm que cumprir a Montário, ordem vamos tomar uma judicial. cerveja lá, vamos lá, Montário. Vamos lá, Não. Tá de dia, pô. Tá de dia, 6 horas. Toma uma cervejinha lá, Montário, bora lá. Cadê o nosso carro? Juiz? User left your channel. User in your channel timed out. Nossa, vai ser User joined your channel.